Vitória da Conquista registra mais de 50 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. E aqui no ESB Notícias você confere o avanço da pandemia na cidade. Veja também, ônibus escolar que fazia parte da barreira sanitária no município de Barra do Choça é incendiado durante a madrugada. A polícia investiga o caso. Votação do Fundeb movimenta a Câmara dos Deputados para a continuidade deste fundo, que financia parte dos valores investidos na educação do país. E ainda, o futebol de volta na tela da TV UESB. Você vai saber todos os detalhes da retransmissão do jogo Vitória da Conquista e Serrano pelo Campeonato Baiano de 2014. Quinta-feira, 16 de julho, o UESB Notícias começa agora. Olá, seja bem-vindo ao UESB Notícias e começamos esta edição falando sobre o toque de recolher em Barra do Choça. A Prefeitura da cidade adotou esta medida desde a última segunda-feira, mas na madrugada de ontem, um ônibus escolar utilizado na barreira sanitária foi incendiado. A suspeita é que as chamas foram provocadas por vândalos. Confira na reportagem de Luiz Pedro Passos. Desde a última segunda-feira, a cidade de Barra do Choça vive sob toque de recolher, medida adotada pela Prefeitura como forma de conter o avanço do novo coronavírus. Entre as 18 horas e as 5 da manhã, as pessoas estão impedidas de circular pela cidade. Apenas farmácias e supermercados estão autorizados a funcionar. Todos os municípios que se encontram na mesma situação que a nossa, num crescimento absurdo de número de casos, nós fomos convocados a tomar umas medidas mais rígidas com relação ao comércio, com relação às atividades comerciais dentro do município. Desse modo, sabemos da dificuldade dos comerciantes, dos pais de família que precisam trabalhar. Mas nós temos hoje um crescimento imenso. Nós hoje não podemos mais fechar os olhos para isso. O município de Barra do Choça vem tomando as medidas preventivas estabelecidas pelos órgãos sanitários. Desde o início, há mais de 90 dias atrás, a gente tem se voltado e se debruçado para poder estar evitando a disseminação do vírus em nosso município. Infelizmente, nas últimas semanas, tivemos um aumento considerável dos nossos casos de Covid aqui em Barra do Choça, um aumento de 400%. As entradas da cidade também foram fechadas. Em uma delas, a Prefeitura colocou um ônibus escolar. Na madrugada desta quarta-feira, o veículo foi incendiado, ficando completamente destruído. Esse é o segundo atentado ocorrido em barreiras sanitárias em Barra do Choça. No dia 4 de maio, homens efetuaram disparos de arma de fogo contra profissionais de saúde que trabalhavam em uma barreira. 2 pessoas ficaram feridas. Sobre o incêndio do ônibus, evidentemente que foi uma ação criminosa. O prefeito não é culpado, a polícia militar não é culpada, o governador não é culpado. Culpados são os criminosos e aqueles que andaram incitando o crime. O município de Barra do Choça já registrou mais de 195 casos confirmados da Covid-19. Desses, um número superior a 120 casos estão ativos, mais de 60 estão recuperados e 3 óbitos foram contabilizados. É uma situação muito preocupante. Contamos com a colaboração da população, com o entendimento da população de que essa é uma luta de todos nós, que nós precisamos da colaboração de cada cidadão de Barra do Choça para que possamos vencer junto essa doença. E a situação é complicada em vários municípios aqui da região. E agora é hora de atualizar os dados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. De ontem para hoje, gente, foram confirmados mais de 55 novos casos da doença pelo boletim da Prefeitura. Vamos ver aqui na tela comigo, acompanhar o boletim atualizado, olha só. Os casos notificados são 12.314, casos confirmados 1.284, casos descartados 5.624, em investigação 5.404, em recuperação 297, recuperados 965 e Vitória da Conquista registrou mais um óbito, subindo de 23 para 24 óbitos. Dos 1.286 casos confirmados, pedi para voltar para a tela anterior, só para a gente completar os dados aqui. Dos 1.286 casos, 419 deles foram confirmados laboratorialmente e 867 confirmados por testes rápidos. Agora a gente vai ver essa tela que vocês viram aí antes, da comparação dos dados da CESAB com a da Prefeitura de Vitória da Conquista. Vocês lembram que ontem a diferença era de apenas um caso. Hoje essa diferença saltou para 76, olha só.
Pela Prefeitura, 1.286 confirmados. Pela CESAB, 1.362. Essa diferença são de 76 casos e desses 76, 15 casos ainda aguardam validação do município. Vamos ver agora a taxa de ocupação de leitos aqui em Vitória da Conquista, que volta a ser destaque hoje aqui no ES Notícias. Olha só, os leitos de UTI, dos 51 leitos existentes aqui em Vitória da Conquista, 67% deles estão ocupados. E os leitos clínicos, que ontem teve uma queda para 66%, hoje essa taxa voltou a subir para 88%. Na próxima tela a gente vai especificar onde estão esses leitos, vocês vão ver e olha só. A distribuição dos leitos é a seguinte: no Hospital Geral de Vitória da Conquista, são 6 leitos clínicos adultos, 20 leitos de UTI adulto e um UTI infantil, totalizando 17 leitos. No Hospital São Vicente, são 20 leitos clínicos adultos, 10 de UTI adulto, totalizando 30. E no Hospital das Clínicas de Conquista, 20 leitos clínicos adultos e 20 leitos clínicos de UTI adulto também. Essa fonte é da Secretaria Municipal da Saúde do Estado da Bahia. Agora a gente vai mostrar qual é a real situação de ocupação desses leitos por hospital. Pela primeira vez a gente vai mostrar aqui no ES Notícias esses dados. Esses dados foram apurados pela nossa equipe de produção desde ontem, no final da tarde, até hoje, pela manhã, antes do fechamento dessa edição. Nossa equipe apurou os dados e a gente traz para você agora e você vai acompanhar aí na sua tela. Olha só, a situação é crítica aqui na cidade. No Hospital Geral de Vitória da Conquista, dos 6 leitos clínicos, 95% deles estão ocupados. E dos 20 leitos de UTI, 100% deles estão ocupados. Lembrando que foram abertos 10 novos leitos no Hospital Geral e os 10 novos leitos já estão ocupados em pouquíssimo tempo. No Hospital São Vicente, dos 20 leitos clínicos, 70% deles já estão ocupados e dos 10 leitos de UTI, 100% deles estão ocupados. No Hospital de Clínicas da cidade, 20 leitos de clínicos, 50% deles estão ocupados e dos 20 leitos de UTI no HCC, 70% deles estão ocupados. Logo mais, na segunda edição do ES Notícias, nós vamos trazer para você uma reportagem especial abordando todo esse panorama da pandemia do coronavírus aqui na nossa cidade. Agora nós vamos mudar de assunto, vamos falar de educação. A aprovação da continuidade do Fundo Nacional da Educação Básica, o Fundeb, está mobilizando parlamentares no Congresso Nacional, uma vez que este fundo financia boa parte dos valores investidos na educação do país. Saiba mais na reportagem de Aline Ferraz. A aprovação da continuidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, mobiliza os parlamentares no Congresso. Na Câmara, a promessa do presidente Rodrigo Maia é votar a matéria na próxima semana. A principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil tem prazo para acabar. Pela legislação em vigor, o Fundeb se extingue no dia 31 de dezembro deste ano. É uma das maiores conquistas da educação brasileira. Idealizado por Anísio Teixeira, realiza uma cesta de impostos que financia a educação básica em nosso país. A lei atual vige até dezembro deste ano. Precisamos votar o novo Fundeb. O relatório que a professora Dorinha Seabra Rezende apresenta à Câmara dos Deputados não é o ideal, mas é consensual. Precisamos aprovar o Fundeb para não deixar no vazio o financiamento da educação básica em nosso país. A proposta de emenda à Constituição torna o fundo permanente. O texto deve sofrer alteração em relação à participação do governo federal nesse financiamento, que atualmente é de 10%. A sugestão é começar em 15% e ir aumentando um ponto percentual a cada ano, até atingir um índice de 20% num prazo de 6 anos. Pelas redes sociais, deputados como Valdenor Pereira, do PT, participam da campanha #VotaFundeb para aprovar a matéria na Câmara. Vota Fundeb. Eu apoio essa campanha da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que solicita do Congresso Nacional a inclusão em pauta, apreciação e aprovação da proposta de emenda constitucional de número 15 de 2015, que institui o novo Fundeb, o Fundeb permanente, para continuar garantindo a manutenção e o desenvolvimento da educação básica pública no nosso país e a valorização dos profissionais da educação.
Só em 2019, dos 248 bilhões aplicados nas escolas públicas do país, 65% do total saíram do Fundeb. O fundo recolhe verbas públicas e reparte o montante entre todas as 26 redes estaduais, mais a do Distrito Federal, e as 5.570 redes municipais de ensino. Ele é composto por 20% de diversas receitas, entre elas o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. 60% dos recursos do Fundeb são utilizados na remuneração de professores, diretores e orientadores educacionais. O restante vai para as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, como o pagamento de outros profissionais ligados à educação, a compra de equipamentos e a construção de escolas. Ele é fundamental para a manutenção da educação em nosso país, que já atravessa um quadro muito sério, muito grave, com uma educação que necessita de financiamento, necessita de recursos, necessita de investimentos públicos. Portanto, nossa defesa é que esse recurso ele seja ampliado no mínimo em 20% e que esse fundo ele se torne um fundo permanente, um fundo que seja assegurado na Constituição e que caracterize esse financiamento como algo já consolidado para o desenvolvimento da educação básica em nosso país. E agora chegou a hora da previsão do tempo. Você vai conferir comigo aqui no telão a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Primeiro vamos falar sobre Vitória da Conquista. Hoje o tempo ficou assim meio fechado e há a possibilidade de chuva, mínima de 11 e a máxima pode chegar aos 20 graus com 59% de chance de chuva. Na sexta-feira, mínima de 12, máxima de 21 graus com 60% de chuva e sol entre muitas nuvens. No sábado, a temperatura mínima sobe um pouquinho, mínima de 14, máxima de 22 e 70% de chance de chuva. Nesses 3 dias, a possibilidade de chuva não é de chuva forte, aquela chuva, aquela garoa fina, fria, típica do inverno aqui de Vitória da Conquista. Agora vamos ver a previsão do tempo para as cidades da região. Aí em Aracatu, mínima de 14, máxima de 27 graus. O sol deve prevalecer durante todo o dia, com apenas 10% de probabilidade de chuva. Em Tapetinga, mínima de 14, máxima de 26, com 56% de chance de chuva. Mesma coisa de Vitória da Conquista, com possibilidade de uma chuva bem leve. Já em Jequié, mínima de 14 também, máxima de 22, agora lá 61% de chance de chuva, mais para o finalzinho da tarde. E no próximo bloco você confere mais informações sobre a retransmissão do jogo Vitória da Conquista e Serrano pelo Campeonato Baiano de 2014 aqui na tela da TV UESB. E ainda uma matéria especial sobre o Dia do Comerciante. O intervalo é rápido, não saia daí. A pandemia do novo coronavírus parou o futebol em todo o mundo. Mas na TV UESB, a bola vai rolar neste sábado. É o futebol retrô que está chegando para reviver grandes momentos do esporte. E nada melhor que começar com um clássico, o nosso clássico. Vitória da Conquista e Serrano pelo Baianão 2014. Neste sábado, 3 da tarde, para você matar a saudade do futebol baiano. Na TV UESB, valorizando o esporte local. O futebol retrô na TV UESB tem o apoio da Linet, sua internet de fibra. Universidade pública, gratuita e de qualidade. Em breve você vai entender o impacto deste conceito aqui na TV UESB. Salas de aulas vazias, corredores sem a energia dos nossos alunos, campi desertos. Não foi assim que imaginamos comemorar os nossos 40 anos. Isso mesmo, são 4 décadas de UESB. Olhando para trás, a nossa história de luta e resistência nos mostra que podemos vencer mais essa batalha. Podemos, juntos, superar os desafios desse momento tão difícil. Para que possamos nos encontrar novamente, o trabalho por aqui não parou. Nos readaptamos. Sem medir esforços, cada um que faz parte dessa história busca contribuir agora para uma sociedade mais segura e saudável. Pois o nosso grande desejo é que logo, logo possamos estar juntos de novo para celebrar.
Afinal, é grande o orgulho da trajetória que construímos até aqui. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. Estamos de volta com o UESB Notícias. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e chegou a hora do esporte. E aqui comigo o jornalista Thiago Henrique traz para a gente uma novidade na tela da TV UESB neste fim de semana. Boa tarde, Thiago, seja bem-vindo ao UESB Notícias. Quais são as informações que você traz para a gente? Boa tarde, Marcel. Boa tarde para você que está em casa. Pois é, nesse final de semana, a TV UESB comemorando os seus 15 anos, é o início das suas comemorações, vai estar exibindo o futebol retrô com o jogo, o clássico do café, Vitória da Conquista e Serrano, que aconteceu em fevereiro de 2014 pelo Baianão 2014. E lembrando que esse jogo, gente, foi em parceria com a Rede Bahia que deu autorização para que a gente retransmitisse o jogo já aqui, né, o campeonato. É a dona dos direitos. Dos direitos de transmissão da TV Bahia, e a gente conseguiu essa parceria com a Rede Bahia. E agora temos também a questão do ciclismo, Thiago, aqui no UESB Notícias. Antes de a gente falar dessa questão do ciclismo, dizer aqui para o pessoal o seguinte, que o Campeonato Baiano está voltando, deve voltar, começar a retomar agora dia 22 de julho, mas tem um time, que é o Jacobina, entrou na justiça para que paralise, para que não retorne nesse momento à competição, por vários motivos. Lá em Jacobina, casos de coronavírus estão em ascendência, assim como em Jequié, assim como Vitória da Conquista, assim também como em Ipiaú. Então, a gente está esperando aí ver o que é que acontece, porque o Jacobina entrou na justiça e deve sair um resultado entre hoje até amanhã, se realmente vai acontecer ou não a retomada desse campeonato. Olha só refazer aqui o convite ao pessoal, dizer que amanhã é sexta, né? Que sábado, às 15 horas, sábado às 15 horas aqui na TV UESB, você vai acompanhar esse clássico do café entre Vitória da Conquista e Serrano. O jogo foi 3-0 para a Vitória da Conquista. Vai ter depoimento de jogadores que participaram dessa equipe, das equipes, jogadores que fizeram gols, e também vai ter a opinião da torcida, relembrando, rememorizando essa partida eletrizante que foi Vitória da Conquista e Serrano em 2014. E as imagens desse jogo foram captadas aqui pela TV UESB, então são imagens originais aqui da nossa TV. E, Thiago, só falando dessa questão do crescimento dos casos de Covid-19 aqui em Vitória da Conquista, alguns jogadores do time do Vitória da Conquista testaram positivo, né, essa semana. A gente até exibiu uma matéria falando que eles estavam fazendo teste e pelo resultado alguns jogadores testaram, né? Pois é, essa semana a Vitória da Conquista retomou suas atividades. Primeiro eles fizeram a testagem entre jogadores, comissão técnica e todos os funcionários. 3 jogadores foram testados positivo para coronavírus e aí eles estão afastados, mas são assintomáticos também. Mas não só a Vitória da Conquista, como outros clubes que vão jogar a primeira divisão, vão retomar a segunda divisão, testaram positivo, e também esse daí é mais um argumento do Jacobina para que pare o campeonato, porque esses jogadores tiveram, obviamente, contato com outras pessoas e me parece que vão exigir uma contraprova desse pessoal que testou negativo, porque esses jogadores que testaram positivo tiveram contato com outros jogadores e também com outras pessoas da comissão técnica, não só de Vitória da Conquista, mas também de outros clubes aqui da Bahia. Com certeza, Thiago. Agora sim vamos falar de ciclismo, né? Vamos sim, pois é. O ciclismo é um esporte que vem sendo praticado por diversas pessoas e é visto como um estilo de vida saudável. Mas quando realizado em rodovias, o esporte precisa de uma atenção maior para a segurança. Veja na reportagem de Joana Rocha. Ciclistas em ruas, avenidas, estradas e rodovias. A cena é bem comum. A bicicleta pode estar sendo usada como meio de transporte ou para a prática de exercícios. Alguns condutores usam equipamentos de proteção
outros deixam de lado. Existem itens obrigatórios que o ciclista ele deve adquirir, ele tem que adquirir, né? Ele tem que colocar na bicicleta ali como sinalizadores, né? São os refletores, uma buzina, o próprio retrovisor, para poder garantir mais a segurança dele na rodovia. Outros itens que não são obrigatórios, que ao meu ver é super importantes também, ele deve adquirir, que é o caso da joelheira, cotoveleira, o próprio capacete também, que no caso de uma queda, diminua mais o impacto, né, dos ferimentos. Quem já passou pelo susto de sofrer um acidente reconhece a importância dos equipamentos. Eu acabei colidindo num carro que estava parado no acostamento à noite sem nenhum tipo de sinalização, né? E eu estava de cabeça baixa, acabei não vendo o veículo e acabei colidindo, né, na traseira desse veículo, ao qual fui socorrido, levado ao hospital, onde foram feitos vários exames, né, que constataram uma lesão em minha medula, né, fratura de mandíbula, fraturei 4 vértebras na cervical, né, e fui diagnosticado com tetraplegia. Infelizmente eu não estava usando os equipamentos individuais, né? E hoje eu tenho essa noção, eu aconselho a todos, né, que praticam esse esporte, né, que nunca saia sem os seus equipamentos. Nos últimos dias aconteceram 3 acidentes com ciclistas na região, 2 com vítimas fatais. O professor Roque Heine morreu quando uma moto colidiu com sua bicicleta na Serra do Marçal. A outra vítima foi Lindaci Lima Oliveira, que se chocou contra um carro na BR-116. Por conta dos acidentes, abordagens educativas estão sendo intensificadas. Importante, né, usar os itens de segurança. Correto, concordo. Todos se cuidem, que se protejam e que façam um pedal com cautela, né, que seja prudente. Rodovias como essa em que estamos, a BA-263, são trechos de intenso movimento. Por aqui é comum observarmos veículos pesados, em alta velocidade, curvas perigosas. E ainda assim, ciclistas pedalam se arriscando, mesmo quando utilizam a faixa de acostamento. Você, ciclista, mesmo na rodovia ou no perímetro urbano, obedeça às leis do Código de Trânsito Brasileiro. Fora da ciclovia ou ciclofaixa, pedale sempre perto da borda da pista, na direção dos veículos, nunca no corredor ou costurando os carros. Tenham mais cuidado, respeite o ciclista, entendeu? Ali é uma vida humana que está praticando um esporte, né? Talvez essa pessoa que esteja ali possa ser um filho seu, um parente seu, ou até mesmo você que pratica a atividade física nos momentos livres que não esteja trabalhando. É importante sempre manter o cuidado, né, Thiago? É verdade, é um esporte que todo mundo tem praticado, aqui em Vitória da Conquista mesmo tem muitas ciclovias, mas às vezes as pessoas têm esquecido de utilizar essas ciclovias, mas como também tem muitos motoristas que não têm respeitado esse direito que é do pessoal andar na ciclovia. E tanto também o pessoal que faz caminhada utilizando a ciclovia para fazer caminhada também está errado. Também. Colocando as aqui na Olívia Flores mesmo, não é nem momento das pessoas estarem caminhando, fazendo essa caminhada em aglomeração, mas aqui a gente também pode ver muitas pessoas caminhando, não utilizam a faixa que eles devem caminhar, mas acabam caminhando também pela ciclovia e caminhando até por onde passam os carros. Então é preciso que tanto os ciclistas como pedestres e também os motoristas, eles saibam os seus limites, onde é que pode e o que é que não pode. Com certeza, Thiago. Você tem uma nota aí sobre o Vitória da Conquista, dessa informação que a gente passou ainda agora? Sim, vamos só retomar a nota do Vitória da Conquista em relação aos testes. Foram realizados 37 exames aqui em Vitória da Conquista. O atleta Rony já tinha testado positivo, estava assintomático, ele já estava há 7 dias em isolamento. E o mordomo Guilherme e o meio-campo Thiago, eles foram testados também e deu positivo. Esses dois foram testados nesse último exame que foi feito aqui em Vitória da Conquista essa semana.
E sobre a transmissão do jogo, a gente tem uma novidade, né, para quem está assistindo. A novidade é que o jogo também será transmitido pelo YouTube da TV UESB. Então, sábado às 15 horas, tem o Futebol Retrô, Vitória da Conquista e o Serrano aqui, com a narração do Igor Novaes e os comentários de Thiago Henrique. Pronto, então por hoje é só, Thiago. Por hoje é só, a gente volta na segunda-feira. Muitíssimo obrigado. Você percebendo aquele de máscara, respeitando o distanciamento social, mas a gente vai estar sempre junto aqui, passando a informação para você que nos assiste. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigadão. 16 de julho, Dia do Comerciante. Esta data é marcada para homenagear os profissionais que trabalham no comércio, que se reinventam em tempos de pandemia. Confira na reportagem do estudante de jornalismo Gabriel Pires. Considerado um dos trabalhos mais antigos do mundo, o comércio é uma atividade extremamente importante para o desenvolvimento econômico do país. De acordo com o IBGE, o setor de serviços, do qual o comércio faz parte, representa mais de 70% do PIB do Brasil. O setor inclui, por exemplo, salões de beleza, mercados, lojas dos mais variados produtos. Além de contribuir para a geração de riqueza, é um ganha-pão para muita gente. Niagra, por exemplo, saiu de um emprego formal para estudar para concursos. Nesse meio tempo, começou a vender produtos cosméticos e se encontrou. Uma coisa que era só para ocupar minha mente se tornou o meu ganha-pão, se tornou uma paixão que eu descobri e daí então eu comecei só a focar nas vendas. Quando você está num negócio que é seu, você acaba se dedicando mais. E é muito recompensador quando você tem a satisfação do seu cliente. Em abril, primeiro mês do fechamento do comércio com medida de isolamento durante a pandemia, o setor dos serviços teve uma queda de 11,7%, o maior tombo da história, de acordo com o IBGE. O comércio fechado trouxe um grande impacto negativo na vida das pessoas. O comércio, ele influencia direto e indiretamente na vida da comunidade. Não só do ponto de vista econômico, mas social também, né? Tantos empregos foram tirados, né? Empresas foram fechadas. Mas a pandemia também foi um momento em que os comerciantes puderam se reinventar e utilizar as redes sociais para levar seus produtos aos clientes. E aí, meninas, bom dia, né? Como é que vocês estão? Hoje vai sair aqui um IGTV inédito. 5 dicas de como arrumar a sua cama de formas diferentes, usando apenas um cobre-leito e mudando só alguns acessórios. Acredito que todos os comerciantes tiveram que se reinventar. O meu trabalho no Instagram é inspirar mulheres e não só mostrar a minha mercadoria, que é camas e banho, coxa, toalha, tapete e tal. Então, eu sempre fiz esse trabalho de inspirar outras pessoas a organizarem as suas casas através do meu produto. Nesse tempo de pandemia, nós comerciantes tivemos vários desafios, né? Acredito que a minha realidade foi um pouco diferente dos demais colegas, porque nós já trabalhávamos com delivery, nós já entregávamos na casa do cliente no horário combinado, nós sempre atendemos pelas redes sociais, WhatsApp, então pra gente foi muito mais fácil. E as medidas que foram adotadas durante a pandemia devem permanecer para o futuro, porque os clientes também mudaram os hábitos de consumo. Estou vendo ultimamente muita empresa que não fazia delivery, agora está tendo que fazer, muita casa que não tinha drive-thru hoje tem que ter. Então a gente provavelmente já está pensando em alguma coisa para isso para o futuro, porque, cara, não vai ser mais como antes. A realidade é essa. Os hábitos das pessoas vão mudar e vão mudar drasticamente. A gente já está percebendo isso. Bem, e é assim que a gente encerra a edição de hoje. Se você quiser rever as nossas reportagens, já sabe, acesse o nosso canal no YouTube. E para falar com a gente, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, 7734248763. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!